Oi, gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luigi. E não tem forma melhor de comemorar o Halloween, que é o dia de hoje, falando sobre o único filme da franquia Halloween que não tem o Michael Myers. E se vocês tiverem alguma outra recomendação de algum outro filme bizarro que a gente possa trazer talvez no Halloween do ano que vem, deixe aqui nos comentários ou nas nossas redes sociais. Halloween 3 não tem o Michael Myers porque era pra ser uma série de uma franquia antológica, né? Que eles fariam várias histórias que se passariam na noite do Halloween. Só que como o pessoal clamou muito pelo Michael Myers voltar e o filme do Halloween 3 não deu nada certo, a gente viu que a franquia Halloween passou a ser somente do Michael Myers. A ideia até que era muito legal, mas a primeira entrada foi o Michael Myers, que já bombou muito, e aí quando eles tentaram continuar com aqui o Halloween 3, a ideia não era tão legal assim, apesar de ainda ser legal, mas ela foi executada muito bizonhamente, vocês vão ver aqui no vídeo, e por isso depois no Halloween 4 a gente voltou a ter o Michael Myers e pra sempre, não que tenha sido muito bom, né? O filme começa com a gente acompanhando uma pessoa que ela tá fugindo no meio da rua de outras pessoas que estão com um carro, e ele vai lá e consegue armar até uma emboscada pras pessoas, e até consegue matar um dos homens, e aí o pessoal que tava na lojinha ali perto viu isso, acolheu o cara que tá meio desesperado, e ele disse que eles estão vindo, dando um presságio do que a gente vai ver pro resto do filme. Logo depois a gente conhece o nosso protagonista, que é o Dr. Daniel, e ele tá sendo um péssimo pai que ele é, levando umas máscaras bem vagabundas de Halloween pros filhos dele. E eles reclamam, obviamente, porque eles já têm máscaras de Halloween, e aí quando eles ligam a TV a gente escuta aqui pela primeira vez o jingle da Silver Shamrock, que é o bagulho que toca toda vez que alguém liga uma TV ou até um rádio nesse filme, e ficou preso na minha cabeça, sei lá, até agora. Eu já assisti o filme faz um tempinho já. In 4 days to Halloween, Halloween, Halloween. In 4 days to Halloween. Só que aí o Dr. Daniel ele vai lá e é chamado pro hospital e ele vai atender a pessoa que tá tendo aquela emergência, que é nada mais nada menos que a pessoa que a gente acompanhou ali no começo do filme. E o mesmo cara, ele tá com uma máscara de abóbora na mão, e aí toda vez que aparece esse comercial com o jingle tocando, ele vai lá e fica muito preocupado de alguma coisa pode acontecer, ele fica meio lunático. Naquela mesma noite ele vai dormir no sofá porque ele tá completamente bêbado e mesmo assim ele tá trabalhando, e aí um dos homens de preto aparecem lá e matam o cara de uma forma brutal, que é uma das partes positivas desse filme. Todas as mortes são bem brutais e o cara meio que bota a mão no maluco pela boca, pelo nariz, ele esmaga a cara do maluco, e aí quando o pessoal do hospital vê que tem uma pessoa estranha no quarto do cara, eles vão atrás, só que ninguém alcança o cara. Ele entra num carro, joga gasolina em cima dele mesmo e se explode. E depois de ter perdido seu pai, a filha Ellie, ela vai lá no hospital e vai tentar entender o que aconteceu, né? Ela tá querendo fazer uma investigação porque uma pessoa entrou no hospital e matou o pai dela, que não tinha nada a ver com nada, ele não tinha nada de rolo. E aí, quando ela conversando com o médico, os dois ficam intrigados e eles saem numa aventura para procurar o que aconteceu com o pai. E eles fazem isso indo para uma cidade onde teria uma fábrica que o pai dela comprou essas máscaras de Halloween que ele ia vender, inclusivemente a máscara de abóbora que ele estava segurando quando ele chegou no hospital. E aí naquela mesma noite, que ainda não é de Halloween, porque por algum motivo esse filme começa uma semana antes do Halloween, rola o beijo do pior casal de Hollywood. Lembrando que olhando pra cara dos dois, dá pra perceber uma distância de uns 30, 40 anos entre eles e que deixa muito mais estranha a situação. Então a gente não tem nada de apego com eles. Eles têm muita pegada entre eles, mas não vou falar nada. E aí depois de umas ainda na noite, o Daniel ele vai lá e dá uma passada e encontra o mendigo, que ele vai lá e explica que tem algumas câmeras no local, e as câmeras são da própria empresa das máscaras que estão vigiando aquela cidade ali para procurar o que tá acontecendo. O dono da fábrica, que a gente vai conhecer mais pra frente no filme, ele basicamente fez a cidade aparecer pro mundo, porque ele fez a fábrica de máscara, só que ele não usou nenhuma mão de obra local, então isso faz o mendigo ficar bem pistola com ele. E aí também uma das mulheres residentes daquela região vai lá e vai avisar pra eles, né, que tem alguma coisa estranha, tá falando um monte de merda lá. Só que ela também não dura nada mais de uma cena, porque na cama dela, quando ela tá mexendo no broche que ela encontrou lá da máscara, ela recebe um raio azul na sua cara. Os efeitos especiais a gente tem que comentar que são péssimos, mas levando a idade do filme, né, a gente levando em consideração a isso, dá pra dar uma passada de pano ali. E aí mesmo que a gente já viu o mendigo morrer e a vizinha de quarto do casal, a gente vê eles fazendo vucu-vucu lá, porque o filme não entendeu que não tinha necessidade nenhuma de existir esse casal, velho. Depois no dia seguinte, nosso grande casal lembra por que eles estão naquela cidade em primeiro lugar, e eles vão pra fábrica que faz as máscaras, e convenientemente, naquele momento, um outro cara lá estava sendo premiado por ser o melhor vendedor de máscaras lá. E aí o dono da fábrica pessoalmente vai fazer um tour e ele simplesmente convida o nosso casal principal, porque sim, porque precisava avançar a história e não tinha mais o que acontecer, né? E depois de deixar bem claro que a fábrica tinha alguma ligação com o caso de assassinato do seu próprio pai, eles vão lá andando pela fábrica inteira, visitando o que tá acontecendo lá. E eles veem que o carro do pai dela tá ali estacionado, e o pessoal já sabe que tem alguma coisa que aconteceu ali. E aí depois eles tentarem fugir pro hotel, a Ellie é capturada e eles separam o nosso grande casal.
Depois de incrivelmente conseguir se esquivar de todas as vigilâncias Big Brother que tem naquela cidade, o Daniel consegue invadir a fábrica para salvar ela, mas ele é surpreendido depois que ele balança um manequim lá e cai a cabeça dela, que é muito bizarro essa cena. Ele é surpreendido por um dos homens de preto, só que ele consegue ganhar no mano a mano incrivelmente, e aí ele dá um soco na barriga do cara, só que a mão dele atravessa o cara. E aí ele consegue puxar meio que uns fios lá e sai uma geleia de abacaxi ou um suco de laranja bem gostoso. E ele percebe que aquelas pessoas de preto, na verdade, não são bem humanas. A gente tinha visto que eles tinham vários superpoderes, né? Porque eles esmagar a cabeça ou arrancar o nariz de uma pessoa tranquilamente não é uma tarefa para humanos comuns, né? Então eles serem considerados robô não faz o menor sentido, então foda-se. Obviamente, nesse filme aqui a gente tem que ter um vilão, que é o dono da fábrica, ele vai lá e começa a revelar todos os seus planos meticulosos, que é que eles arrancam um pedaço de uma pedra lá, que eles colocam tipo em chips dentro daquela máscara, para que as crianças que estão usando a máscara na frente da televisão, quando toca o comercial, os pais, a criança, morrem do nada. E para demonstrar como é que as mortes iriam ocorrer, eles chamam a família, colocam eles dentro de uma sala, e aí começa a tocar o comercial e a criança simplesmente morre e começa a sair um monte de inseto da cara dela, incluindo répteis. E depois de lembrar que ele já viu um monte de criança nessa máscara, inclusive os próprios filhos dele, nosso olhar começa a ficar desesperado, mas agora não tem muito o que ele fazer, porque ele foi capturado e tá sendo inútil, né? E aí a gente nem comentou, mas tem uma outra parte do plot desse filme, que é uma amiga do nosso querido doutor, e ela tá meio que tentando descobrir por que o cara simplesmente jogou gasolina nele mesmo e se explodiu no carro, né? Só que ela não tá encontrando nada além de coisa de máquina, porque o cara era um robô, né? E aí, quando ela consegue entender mais ou menos o que aconteceu, ela é surpreendida e, por algum motivo, o filme que já estourou cabeça, arrancou cabeça, mostrou criança morrendo, ele não teve bola o suficiente para mostrar uma mulher tomando uma furadeirada na cara. Então, o cara chega lá para matar ela e o filme corta. Por quê? A gente não sabe. Eles não tiveram bola mesmo. E aí, obviamente, essa pedra que eles têm que tirar para fazer a confecção das máquinas tem que ter algum sentido sobrenatural, alguma coisa divina, que é o alinhamento dos planetas, que não faz o menor sentido, mas pro filme faz, então a gente já tem que assistir assim. A gente realmente não chega a entender se isso aqui é magia ou é ciência. Então é simplesmente a pedra azul lá, que parece uma entidade divina por si só, e é isso mesmo. O cara ele só quer matar gente mesmo, e ele precisou dar um motivo. Só que depois de prender o Daniel, eles vão lá e colocam ele dentro de uma sala com uma televisão, e ele tá usando a máscara. Só que, incrivelmente, ele consegue se libertar de um jeito totalmente fácil, e ele sai de lá vazado para tentar salvar o mundo e as crianças do Halloween. Depois do nosso querido 007 mais alcoólatra dando que nunca conseguia escapar e soltar a Ellie, eles vão lá e aí acontece uma outra cena muito patética do filme, porque eles ficam andando pela fábrica que eles não conhecem e simplesmente ninguém vê eles. Um carrinho, aqueles de empurrar na frente deles e vão passando assim, abaixado, como se ninguém fosse ver a perna andando atrás do negócio, né? O clima na fábrica era totalmente deserto, só que aparece uma coisa andando e todo mundo não desconfia dela. É bizarro e, cara, eu não sei, esses robôs são mal programados demais. Então eles basicamente usam o cérebro e eles pegam uma caixa dos botõezinhos, os broches que atiram aquele raio azul e simplesmente fazem chover em todos os funcionários da fábrica. E aí os comerciais estavam ligados lá na TV, porque eles conseguiram ligar também e ninguém percebeu nada, né? Incrivelmente. E aí eles basicamente conseguem matar todos os funcionários da fábrica, todos os robôs do nosso vilão. E aí a pedra lá azul, brilhante, gigante, se revolta contra ele e lança um raio em cima dele que explode a fábrica. Que? Só que o nosso maior casal de Hollywood, eles conseguem sair vazado com um carro lá, só que aí no meio do trajeto ele começa a perceber algumas coisas estranhas e que a Ellie não tá se sentindo muito bem. E o motivo disso é porque ela virou um dos robôs. Quando ela foi presa lá, o pessoal conseguiu transformar ela e ela começa a tentar matar o doutor, só que ele consegue pegar uma barra de ferro e acertar a cabeça dela e dar fim a isso. Só que ele vai lá, pega um carro e vai diretamente pro posto de gasolina. E o filme ele volta pro começo de novo, só que dessa vez com o nosso querido doutor. E ele fica desesperado e pede para usar o telefone e liga para alguém que não é explicado, como se tivesse uma pessoa só controlasse todas as TVs dos Estados Unidos. E ele fica desesperado pedindo para os caras desligarem o comercial. E ele começa a gritar, por favor, para com isso, para, vai dar merda, não sei o quê. E aí a gente vê um desligar, a gente vê o canal 2 ligar, mas o canal 3 não desliga. E o filme termina com ele gritando, para, e não para o negócio. Stop it! 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 E a ideia original do filme, do final, na verdade, era que os créditos iam rolar com um grito de crianças. Então os caras literalmente mataram todas as crianças dos Estados Unidos. Ainda bem que cortaram essa parte do filme, senão vai ficar muito pesado realmente, mas não tão pesado, né? Já tinham mostrado um lagarto saindo da cara de um moleque, então isso é o de menos. E antes de ver o filme, a gente começa a teorizar por que eles não continuaram com essa ideia de filmes antológicos,
mas depois de ver o filme você começa a perceber que o filme não é daquelas melhores qualidades e obviamente não ia pra frente, então o pessoal decidiu simplesmente voltar com Michael Myers e que, óbvio, é a escolha sábia, mesmo o filme sendo uma merda. A ideia, na verdade, era bem legal, só que Halloween já pertencia ao Michael Myers e quando eles lançaram essa bomba aí, não tinha muito bem como continuar a história. Tudo bem que a ideia original realmente era eles fazerem spin-off só dos que dessem certo e os que o pessoal não gostasse muito fingir que não tinha acontecido, né? Só que depois de 2 filmes do Michael Myers e essa bomba, não tinha muito mais o que fazer, né? O filme do Halloween 3 foi referenciado depois na franquia no Halloween Kills, que acabou de ser lançado, que ele mostra umas crianças que estão usando as máscaras do terceiro filme. A gente já fica fazendo as ligações daquela empresa realmente existir, ou se é tipo só uma referência mesmo boba e tanto faz. E se você estiver vendo esse vídeo aqui no Halloween, dia 31, espera mais um dia que na segunda-feira vai sair um podcast exclusivo falando sobre todos os filmes, sobre todos os 12 filmes do Halloween, então espera um pouquinho e acompanha. E se você estiver vendo depois, já vai lá e está disponível no nosso Spotify, no canal Sem Memória. E como sempre a gente vai usar aqui o nosso índice aprovado pelo Inmetro, o IQJM. Eu não tenho nem o que falar, o filme ele tá muito mais perto do Mel Gibson, talvez um 3 se eu tiver de bom humor, porque não faz muito sentido. Eu gosto muito dessa ideia, como eu já falei, de filmes antológicos. Meio que parece que ruxaram essa ideia do Halloween 3. Tudo bem que ele saiu só um ano depois do Halloween 2. Os caras não já tinham essa ideia, por que eles simplesmente não construíram pelo menos mais alguma? Né? Eles ficaram muito apostando que o Michael Myers não ia dar certo. E aí quando o Michael Myers deu certo, os caras não sabiam mais o que fazer. Então não tinha uma ideia original, né? Então o filme não tem muita explicação, não faz muito sentido. A parte mais legal realmente são as mortes, porque o protagonista é um merda e eu ainda me incomodei muito com aquela morte que foi cortada por algum motivo. Então o filme tem um 3 se eu tiver de muito bom humor. O filme pra mim fica na mesma nota, até pendendo um pouco mais pro 2, porque, cara, realmente eu não gostei. Tem algumas cenas que não faz o menor sentido. Aquela cena lá que o Lute falou que a mulher ela simplesmente é morta fora de tela, ela não tinha sido apresentada, ela não tem um cargo, ela não faz nada na história pra ser morta e ter, tipo, alguma cena específica só pra ela. Então isso que é o que mais me incomoda, porque todos os personagens são totalmente descartáveis e os que a gente acompanha como protagonistas são péssimos. E se você quiser assistir esse grandioso filme aqui, ele não tá disponível no Prime, porque o Jeff é desses. Mas, gente, eu vou falar pra vocês, o filme tem 1h40 e pelo vídeo acho que vocês perceberam que não vale muito a pena, né? Então, não assistam ou assistam se você quiser passar o Halloween com raiva. Você tá afim de ver algum filme trash dos anos 80, vai lá, assista. E você vai com essa visão até você consiga gostar, mas a gente não gostou de jeito nenhum, então vai lá e corra seus próprios riscos. Então é isso, finalizamos mais um vídeo aqui no canal. Se você gostou, deixa o seu like, comenta aqui embaixo o que você achou do filme, se você já assistiu ou não. E também se acha que foi uma ideia inteligente fazer um filme antológico no meio da franquia do Michael Myers. E não esquece de seguir a gente no nosso Instagram, que é o @semmemoriapodcast. Lá a gente tá fazendo atualizações sobre o nosso podcast, que tá saindo toda segunda-feira. E também algumas notícias sobre o mundo do terror. E também é importante vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais pessoais, que tá passando aqui embaixo da nossa cabeça, que é o Instagram e o Twitter. Lá a gente posta qualquer besteira, então vai lá, segue a gente lá também. E se vocês gostam das nossas besteiras, das nossas notas, sigam a gente na Letterboxd, é a nossa rede social de crítica, que também todos os links estão aqui embaixo passando na nossa cabeça. Vocês vão dar bastante risada com as nossas reações com os filmes, gente. Principalmente as do Léo, porque o Léo com raiva é a melhor coisa que existe. Também lembrando que a gente tá postando vídeo toda quarta-feira aqui no canal e um vídeo extra segunda, sexta ou domingo, mas no domingo por causa do Halloween. Então não espere filme no domingo. Então fique ligado e se inscreva no canal. Muito obrigado por assistir mais um vídeo aqui do canal Sem Memória e até o próximo. Feliz Halloween e um beijo.